Glória a Deus. Irmãos, a carne, o crente carnal, essa pregação aqui é para nós termos discernimento do reino espiritual. Na última aula eu ministrei sobre o crente carnal. Se alguém não viu, acesse no YouTube lá e veja. Foi a última aula de espírito, alma e corpo. Eu ministrei sobre crente carnal, amém? E eu estou me esforçando para a gente não fazer bagunça aqui que nem domingo, né? Porque o Espírito Santo está agitando nosso coração. Mas nós temos que dar essa aula para alinhamento, amém? Culto de quarta-feira, ele é alinhamento. Porque, irmãos, tem muita gente falando de avivamento, fogo de Deus, glória de Deus, mas não alinha. Deus não compactua com a injustiça. Primeiro alinha o coração, depois o reteté, amém? Somos peteca, viu, Bia? Pentecostal. Sei que a Bia gosta de uns pulos e nós vamos alinhando, depois nós damos pulos junto. A vigília está chegando, ser power. Então, mas nós precisamos alinhar, irmãos, porque sem alinhamento, todo movimento é meninice. É só vento, é só confusão, é só barulho. Igrejas que fazem muito barulho, pouca transformação. Então nós somos aqueles que vão ser transformados, amém? Então, nós estudamos na aula passada que a carne, o crente carnal, mesmo que nós, o homem carnal está dentro de nós, mesmo que nós somos espirituais. Então nós aceitamos Jesus, mas a carne ainda milita dentro de nós. Por isso que quando você tem pensamento maligno, você pensa, eu não vou mais para a igreja porque eu vivo pensando isso. Não, irmãos. Se você percebe que você está pensando algo errado, é porque você está sendo regenerado. A Bíblia fala que nós estamos sendo regenerados. Significa que a guerra entre o teu corpo espiritual e o teu corpo carnal começou. Então nós estudamos que quanto mais estamos próximos da Bíblia, mais nós percebemos a nossa imundícia, amém? Nós muitas vezes pensamos que somos bons, né? Mas eu não vou entrar nesse contexto hoje, amém? Mas a gente não é. Quando a gente começa a ler, eu lembro, até citei na última meu pai, meu amado e falecido pai, amava tomar um café com ele. Quando ele chegava de madrugada, era caminhoneiro. Eu gostava, ele sempre trazia um salame, irmãos. Nós comia, o Alan está de prova lá, nós comíamos um salame, fazia um café, comia um pão de madrugada. Porque o pai gostava de chegar e contar alguma coisa que aconteceu na estrada. Era um caminhão que capotou, alguém que tentou, sempre tinha alguma história de caminhoneiro sempre tinha, amém? Meu pai era uma benção. E aí eu falava para ele, pai, o pai tem que se converter, pai, vamos no culto e tal. E ele aceitou Jesus e começou a andar. Mas ele falava assim para mim, mas filho, o que o pai tem errado? O pai não tem pecado nenhum. Eu falei, Jesus, como é que... O meu pai falava tão sério, irmãos, que eu quase pedia perdão para ele de convidar ele para ir para a igreja. Quase que eu falei, não, a igreja devia vir até onde o pai está. Desse jeito era meu pai, uma bênção. Por quê, irmãos? Quando a gente ora muito, mas a gente não lê a Bíblia, nós nos tornamos místicos. Tudo é demônio e tudo é culpa dos outros. Quando nós lemos muito a Bíblia e não oramos, nós nos tornamos legalistas. Tudo é lei, tudo não pode, tudo é pecado, tudo está errado, vai para o inferno. Então a gente tem que ter um equilíbrio. Nós temos que estar alinhado. Esses são dois, né? Tem a comunhão, tem aquele que só lê a Bíblia e ora, mas não tem comunhão. Aí fica também alienado. É o caso dos monges, por exemplo, que é o extremo. Uma vez eu quase apanhei de um monge franciscano, quando eu subi lá no monte no monte da tentação de Jesus, lá em Jericó. Eu subi lá e tem um monastério lá em cima. E o monge queria expulsar nós de lá. Nós estávamos lá orando e tal. Porque é um outro extremo. Agora a gente tem que encontrar um equilíbrio e caminhar em todos os pilares da palavra de Deus. Por exemplo, aqui nessa parede tem 4. O primeiro fala de adoração. O segundo fala de oração. O terceiro fala de se alinhar com a verdade. E o quarto fala de se manifestar na verdade. 4 pilares. Temos que atentar, amém? Temos que atentar. Então vamos para frente. Agora deixa eu trazer tudo para o contexto aqui. Então, muitas vezes a gente acha que não tem pecado, porque a gente não lê a Bíblia. Por isso que quem faz o devocional todo dia começa a ver, putz, eu não sou tão bom como eu achava que eu era. Eu sou ruinzinho, sou ruim com meu filho, sou ruim com a minha esposa, sou ruim com meus amigos, eu sou ruim. E aí então, começa a obra de Deus na nossa vida para entrar no céu. Creio que no céu nós teremos uma surpresa. Uma delas vai ser, muitas pessoas que nós achávamos que estariam, não estarão.
Porque naquele dia o Senhor vai falar: apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. Sabe o que é uma iniquidade? É um pecado dentro de nós que a gente não luta contra, a gente aceita ele. Ah, eu peco assim, eu não vou lutar contra. Iniquidade. Pecado instalado e não tratado. Amém? Agora vamos para frente. Eu falei então do poder da carne em nós, como a gente não tem como vencê-la naturalmente. A gente vai para o inferno naturalmente, acabou. Nós somos naturalmente maus. Nós não somos naturalmente bons, nós somos naturalmente maus. Se nós percebemos que vamos ter uma oportunidade, né? Eu lembro que uma vez uma pessoa estava comigo e falou assim: ah, mas por que tu não sonega imposto? Os caras estão lá tudo roubando, só vai roubar um pouquinho, eles estão roubando milhões. Nós somos naturalmente maus, porque uns são maus, então nós podemos também ser maus. Não, não podemos. Existe um Espírito que quer nos levar para o céu, amém? E nesse reino só entrarão justos. Só entrarão justos. Glória a Deus. Então vamos para frente. Hoje eu quero dar uma aula sobre alma, carne e cruz. Eu vou falar algumas quarta-feiras sobre isso. E hoje eu vou falar então sobre a carne. Como neutralizar, pastor, aquele crente carnal dentro de mim que quer fazer o que é errado, que é egoísta, que tem o ego, que precisa de autoafirmação. Aquele que sempre quer ter razão, aquele que não aceita uma correção, aquele que é grosso que nem um cavalo com a mulher, aquele que não respeita a mulher porque só usa ela, essa coisa toda, ou aquela mulher que vive manipulando. Como que nós vencemos isso? Deixa eu introduzir você dentro desse ambiente de vitória, amém? Vitória, hoje é para cima, é vitória. João capítulo 3, a Bíblia diz que o Senhor fala assim, ó: Nicodemos, um homem dotado da lei, você precisa nascer de novo para ver o reino de Deus. Então, para tu ver o reino de Deus, tu tem que aceitar Jesus, receber Jesus, confessar Jesus. Agora depois Jesus fala assim, ó, 3:5 ele fala assim: se tu não nascer da água e do Espírito, tu não entra no reino. Então o primeiro passo é tu aceitar Jesus e ver que tu é podre, que ele é grande. E o segundo é você passar por um processo, qual você vai entrar no reino de Deus, você vai fazer parte desse reino. Amém? Quando você recebe Jesus, pastor, eu fui na igreja, confessei Jesus, até batizei. Você, João capítulo 1, versículo 12 diz: todo aquele que crê, eu acredito que ele me salvou na cruz, tem poder para se tornar filhos de Deus. Essa palavra filhos no grego é teknon, teknon é bebê. Então você recebeu o poder para ser da família de Jesus, mas tu é um bebê. E agora, pastor, agora o Senhor te deu legalidade, presta atenção nisso, para tu olhar para o céu, olhar o reino, tu vai começar a perceber o céu, e a partir de agora, mas como é que eu cresço? É quando tu traz o céu para a terra, amém? Tem muitas pessoas que estão 20 anos na igreja e nunca trouxeram o céu para a terra, no máximo uma cura de dor de cabeça ou de uma doença, mas nunca trouxeram o céu para a terra. Porque pessoas que fazem milagres, elas apontam para Deus, mas pessoas que têm caráter, elas manifestam a Deus. Se você não tiver caráter, mas fazer milagre, as pessoas não vão ter desejo de estar contigo. As pessoas queriam estar com Jesus. Por quê? Porque Jesus era bom, tinha caráter. Então agora, Deus te deu poder para trazer o céu para a terra. Deu ou não deu? Então por que tu desiste? Ele deu poder. João 1,12, eu te dou poder. Quem te deu poder? O Senhor. Ele te deu poder. Então por que tu desiste? Uau. Ele deu. O primeiro passo, irmãos, o primeiro passo para você vencer a carne é acreditar. 90% da igreja acredita que Deus existe, mas não acredita no seu poder. Escuta o que eu estou te falando. Ah, pastor, mas eu creio. Se você crê, você é transformado.
Se você acreditar que você pode se jogar de cabeça aqui, que alguém vai te segurar, tu se joga sem medo. O problema é que a gente diz que acreditamos, que se jogar Deus vai nos segurar, mas a gente não se joga. A gente tem medo. Por quê? Porque eu não creio. Eu não creio que Ele é poderoso para me transformar. Deus te deu poder, amém? Ele paga a conta. O nosso Senhor paga a conta. Se Ele falou que Ele deu, Ele deu. Ele vai pagar a conta. Tem muitas pessoas que falam assim, pastor, começa a andar comigo, aí começa a ouvir um evangelho muito violento. Mas pastor, parece que, eu lembro que a Vitória tinha essa crise, eu passei por algumas igrejas, então parece que todos eles estão errados. Por que então eu cheguei aqui e comecei a ouvir essas verdades que transformaram minha vida? Sabe por quê? Porque quem teme, a Bíblia diz, todo aquele que teme ao Senhor e crê, é conduzido pelo caminho de vida. Presta atenção nisso. Muitas pessoas estão enchendo as igrejas por aí, que é só engano. De igreja só tem o nome, mas vive no engano. Não conhece Jesus, conhece o poder da riqueza, conhece o evangelho do animismo, conhece a coisarada toda, mas não conhece Jesus. Eu caí de paraquedas em Goiânia, numa cidade chamada Trindade, conheci um homem que é meu pastor. Milagre. Milagre. Mas por que eu cheguei até lá? Porque eu tinha fome, irmãos. Eu cria que Ele é poderoso para fazer eu entrar no céu. Ele é, eu não. E Ele fez, e está fazendo. E nós estamos indo, amém? Quem é sincero, Deus faz. Ele paga a conta. Se Ele falou que Ele faz, Ele faz. Se você dizer que você não consegue, é porque tu não acredita que Ele paga a conta. Agora, se tu acredita que Ele paga a conta, então fala assim, eu consigo entrar no céu por Ele. Ele paga a conta, não é eu não. Eu não pago a tua conta, eu não dou jeito nesse negócio não. Ele dá. Está aqui. Agora vamos para frente. Eu preciso que você entenda uma coisa para você triunfar contra o pecado. Primeiro, o que é o pecado? Como é que você tem que ver? Quando você fala assim, pastor, eu estou lutando contra o pecado. É ou não é? É ou não é? É. Tem gente que vem me confessar, pastor, caí de novo na pornografia. Pastor, estou lutando contra esse fruto. Estou lutando contra esse negócio. Irmãos, tu tem que entender o que é o pecado. O pecado, tu não tem que lutar contra ele. Ah, meu Deus, agora o pastor está falando heresia. Calma que eu vou te explicar. O pecado, ele é o quê? É uma obra. A obra é o quê? É um fruto. Jesus falou, pelo fruto conhecereis a árvore. Agora deixa eu te falar uma coisa, o que é o pecado? As obras da carne são os frutos da carne, frutos do pecado. As obras do Espírito são os frutos do Espírito. Tá. Quando você tem uma árvore com um fruto podre, tu corta o fruto para tratar a árvore? Alguém que trabalha com isso? Não. Não, né? Mas todo mundo sabe disso. Não adianta, tu pode cortar os frutos. Não adianta. A árvore continua podre. O nosso problema, o problema do crente legalista, o problema do crente religioso, é que ele entra na igreja e ele pega as 100 regras de como acertar. E aí, quanto mais regra ele vê, mais ele percebe que não consegue. E mais ele percebe que ele é um nada, que ele é um esterco, que ele só serve para apodrecer o lugar. Ele não serve para nada. Quanto mais lei tu vê, Lucas, anota aí, 6, 43, 44. Nenhuma árvore boa dá fruto ruim, nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Anotou? Lucas 6, 43, 44. Isso é uma aula, amém? Gálatas 5, 19 e 21. As obras da carne são manifestas. Aí ele começa a falar: moralidade, impureza, libertinagem, e ali vai.
ódio, ciúme, ira, egoísmo. Está ali. O pecado, ele é um fruto. Então, o que eu quero fazer você entender? Por que eu estou dando ênfase nisso? Presta atenção, não trata o fruto, trata a raiz. Amém? Guarda esse conceito. Trata a raiz. Tem gente que é avarenta. Eu lembro o Nicolas ele era avarento, terrível. O Nicolas hoje, irmãos, ele é o primeiro a estar investindo. Quando ele fala assim, ó, ele chorou depois que a gente foi no filme segunda-feira, ele chorou, falou, a gente tem que pegar o dinheiro da Zion e separar um valor e investir em crianças, a gente tem que fazer isso. Deixou de ser avarento. Mas o que mudou? Ele lutou contra a avareza? Não, ele mudou a raiz. Ele mudou a fonte. Salmo capítulo 1, verso 3. Árvore, o homem que teme ao Senhor, que é bem-aventurado, é como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. O pecado, irmãos, não tenta lutar contra ele, tu não vai conseguir. Olha para o Senhor. Tira esse peso das tuas costas. Tira a culpa dos sentimentos homossexuais que tu tem. Tira a culpa do sentimento de lesbianismo que você tem. Tira a culpa da avareza que você tem. Tira a culpa da ira, dos vícios. Tira a culpa das tuas costas. Para. O Senhor pegou a tua culpa, tacou numa cruz e falou, eu levei. Só que tu tem que crer. Tu tem que crer. Mas tu não acredita. Tu ainda acorda pesado. Eu tenho que carregar a minha culpa. A carne se vence crendo que ele levou. Meu Deus, pastor, esse negócio está ficando violento. Mateus capítulo 11, versos 28 ao 30. Venham a mim, Mateus 11, 28 ao 30. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. Vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Deixa eu te fazer uma pergunta. Jesus falou aqui para parar de pecar? Não. Venham até mim. Sabe, tem pessoas que falam, pastor, eu não sou digno de sentar contigo para conversar. Eu também não sou para te ouvir. Eu também não sou. Eu sou tão indigno quanto você. A diferença é que eu sei que eu sou um pastor porque Deus me entregou o pastoreio. E eu sei que tu é minha ovelha porque Deus te entregou para mim e me entregou para ti. Por isso que eu consigo discipular o meu sogro. Pensa que coisa terrível, o homem é meu sogro, mais velho que eu, barba branca, parece um ancião. Não, calma, vamos devagar. E eu estou discipulando ele, por quê? Porque Deus me fez, Deus me entregou, Ele me gerou como pastor. Não tem a ver com idade. Vocês estão entendendo? Se Deus fala, se Deus mandou, olha para mim, olha para Ele. Se Deus falou, tu é profeta, tu é profeta. Se Deus falou, tu é mestre, tu é mestre. Se Deus falou, tu é empresário, tu é empresário. Acabou. Mas eu não mereço, eu também não. Ninguém merece. Nunca vamos merecer. Então presta atenção. Para de lutar contra o pecado. E comece a olhar para a raiz. Aonde está plantada a raiz? Aonde está plantada a raiz? Tu neutraliza a carne mudando os hábitos, não o pecado. O teu pecado tu vai parar naturalmente. Sabe quando tu vai parar de se envolver com prostituição? Quando você ter mais tempo lendo a Bíblia. Ah, mas eu estou lendo a Bíblia, mas eu estou pecando. Eu estou indo na igreja, eu estou pecando. Tudo bem, vai chegar uma hora que tu vai parar. Porque tu vai se encher com uma essência nova. Não luta contra o pecado. Luta contra a parte do teu corpo que não quer estar na presença do Pai. Quando Adão caiu, o Senhor chegou e falou, Adão, cadê tu? Deus sabia ou não sabia onde estava Adão? Sabia? Claro, ele é Deus. Mas por que ele perguntou? Porque ele precisava fazer Adão ver aonde ele estava. Não importa. O Senhor só queria Adão. Eu quero falar contigo, Adão. Estou com saudade de ti. Quem que está ouvindo? Larga o pecado. Ah, mas eu estava nu. Não importa. Eu boto uma veste em ti. As pessoas muitas vezes não vêm para a igreja, não sentam com a gente em comunhão porque tem vergonha do pecado. Não tenha vergonha. Tenha vergonha de não olhar para ele. O pecado tu vai vencer.
se tu permanecer em comunhão. Amém? Não tenha vergonha. Tenha vergonha de não olhar para Ele. Porque se tu olhar para Ele, aonde os teus olhos estiverem, se estiverem na luz, grande luz terá no teu corpo. Então você tem que entender que o pecado, ele é um fruto. E não adianta tu falar, não vou pecar, não vou pecar, não vou pecar. Não adianta. Muda a tua raiz. Muda o teu tempo de devocional. Muda a tua rotina. Se quarta noite tu não ia no culto, vá. Se quinta noite tu não ia no GU, vá. Porque se tu mudar a tua rotina para o negativo, tu cai. Então primeiro, entenda, pecado se vence não pelo fruto, pecado se vence mudando a raiz, essência, aonde tu está plantado. Glória a Deus, vamos para frente. Agora, eu preciso te dizer, como que você deixa de ser carnal, amém? Tu só deixa de ser carnal, se você compreender a cruz. Por isso que as igrejas hoje estão cheios de crentes carnais. Eu mostrei, 1 Coríntios 3, do 1 ao 3, crentes carnais, homens que confessaram Jesus, tiveram experiência com Jesus, mas continuam carnais, continuam não cuidando da esposa, continuam não cuidando do marido, continuam sendo larápio, sem integridade, sem palavra, nojento, continua, por quê? Porque não mudou as raízes, teve uma experiência com Deus, mas não mudou, não entendeu a cruz. Agora, presta atenção, o homem tem que entender a cruz. A cruz te crucifica. A cruz crucifica a tua carne. Pastor, como que eu domino a minha carne? Tu não domina, tu mata. Amém? Carne tu não domina, mata. Primeiro ensinamento, mata. Você entendeu que a cruz botou Jesus lá? Ou Jesus subiu lá? É lá que nós temos que estar. Jesus negou a vida dele, subiu na cruz. Se tu não entendeu o propósito da cruz, pode anotar aí o que eu estou te falando. Tu nunca vai voltar para o Éden. Tu nunca vai ter domínio sobre todas as coisas. Tu vai ser dominado sempre por um problema. Tu nunca vai resolver tua vida. Tu nunca vai resolver teu casamento. Tu nunca vai resolver teu coração, porque a cruz é o único lugar que resolve todas as coisas. Agora, Gálatas 2:20, Gálatas 2:20, olha o que diz: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus. Olha só que interessante. A vida que eu vivo no corpo, eu vivo por acreditar em quem? No Filho de Deus, que tira o pecado do mundo, que me amou e se entregou para mim. Eu vivo pela fé. Tá escrito, não tá? Abre aí Romanos 6,6, anota aí, abre. Sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Jesus falou, olha, vocês terão aflição, mas eu venci o mundo, você também vence. Jesus falou, vocês perceberam? Crucifica. Não tenta lidar com a tua carne, não tenta comprar um livro dos 10 passos para ser melhor, crucifica. Olha para o Espírito Santo e fala assim, ó, Senhor, eu preciso crucificar a minha carne. Isso é o batismo. Tu morre para ti mesmo, crucifica. Agora, pastor, como que eu vou crucificar a minha carne? Não tem jeito, tem que crucificar ela. Tu vai ter que pegar esse velho homem que tem aí, tu vai ter que pegar, dar um pescoção nele e taca para a cruz. Não tenta lutar contra ele, taca para a cruz. Pega, irmãos, a cruz, ela é como se fosse um punhal que tu pega e enfia. Quanto mais tu enfia, mais tu se anula. Eu estou indo dormir às 11 da noite, eu acordo às 5 da manhã, para fazer o quê? Para orar pela volta de Jesus. Não estou lá para ganhar dinheiro.
Por que eu não vejo mais filme? Não tenho mais tempo para ver filme. Porque eu estou morrendo. Porque eu preciso estar aqui te aconselhando e te ajudando para tu subir comigo. Tá, mas e de manhã eu tenho que ensinar meu filho, e depois eu tenho que fazer exercício para cuidar do meu corpo, e depois eu tenho que comer bem, porque eu não posso destruir meu corpo, e depois eu tenho que vir para ajudar alguém, e depois, a gente tem que ir morrendo, amém? Vamos nos anulando, até o ponto em que a gente não tenha mais medo de pisar na Amazônia, e ser picado por uma cobra e morrer lá mesmo, porque tem gente precisando ouvir o que eu tenho para falar lá dentro. Presta atenção, morre, nega a tua vida. Para de viver por ti. Para de viver pela televisão de 100 polegadas. Agora, Romanos 8:3, vamos lá. Eu vou te ensinar um princípio de como você então executar tudo isso. Eu comecei falando da fé. E eu vou falar só da fé nesses próximos minutos. Só que você vai ver a fé como você nunca viu. Crer. Creia. Romanos 8:3. Aquilo que a lei, ou no caso a força humana, fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne. Primeiro princípio, Jesus é quem mata a tua carne, tu não consegue sozinho, amém? Tira o mérito de ti. Tu não é nada, nem eu, nem ninguém, nenhum homem é nada. Sabe por que Deus não te mata agora? Porque Ele tem a esperança que tu entra no céu, porque Ele vê Jesus em ti, senão Ele te matava, porque Ele não compactua com a injustiça. E eu já falei sobre a crucificação uns dias atrás na aula, né? Agora presta atenção, creia nisso aqui, ó. A fé, presta atenção, a lei e a justiça própria não conseguem fazer. Não, agora eu vou ter uma performance para ir para o céu. Tu não consegue. Acorda de manhã, sai da tua cama, olha para o teu espelho e fala: Senhor, abençoe esse homem que está no espelho, para que ele consiga fazer o que tem que fazer hoje, porque é a tua graça que me levanta. Tu não consegue. A lei, o esforço humano, tu não consegue. Então você vai ter que depender dele e acreditar de verdade que o sacrifício que ele fez lá é verdadeiro. Um dia, irmãos, o Lucas e a Camila, eles vieram se aconselhar comigo, e o Lucas trabalhava num lugar bom, razoavelmente bom, restaurante, só que para ele era o inferno aquilo lá. E eu falei para ele assim, ó, cara, o lugar que tu trabalha é bom, pelo que tu me conta é bom, só que tu estás esgotado, você não está crendo que é bom. Não, eu quero ir para Itajaí e tal. Pegou a Camila, eles foram, passaram fome, não tinha onde morar. Itajaí ou Balneário, eu não lembro agora. Eles voltaram. Quando eles voltaram, sem destino, a gente sentou junto, oramos, o Lucas conseguiu um emprego de volta. Quando ele chegou, ele falou, meu, que bênção trabalhar lá. O que mudou? Agora ele acredita. Você está entendendo? Que às vezes a gente acha que a gente acredita, mas a gente não acredita. Às vezes a gente acha que a gente confia, mas a gente não confia. A gente precisa levar uma bordoada. Quando eu falo, a tua família é uma bênção. Ah, o pastor não mora lá comigo. É porque tu não consegue ver. Tu não consegue crer. Tu tem que conseguir ver. A forma de você vencer a carne começa pela fé. Hebreus capítulo 11 fala: sem fé é impossível agradar a Deus. Irmãos, o que eu estou falando é muito violento. Tu deve estar pensando assim, ah, mas isso é fácil. Não é. A fé é eu dar um passo aqui e eu saber que Ele vai me segurar. A fé, sabe quando a tua alma berra? Tá tudo errado. Aí o pastor está falando, mas está tudo certo. Não, está tudo errado. Sabe o que está te comunicando que está errado? A tua alma. Mas a palavra está dizendo que está tudo certo. Você não está orando? Você não está vindo no culto? Você não está trabalhando? Você não está cuidando da mulher, do filho, da esposa ou do marido? Você não está fazendo tudo o que tem que fazer? Tu não está orando? Por que tu não acredita
está tudo certo. Porque tem algo aqui dentro, memórias do passado, mentiras que ecoam, que faz você não crer. E aí tu se torna um ingrato. Tu nunca consegue acreditar no que é bom. Tudo é ruim. Não tem fé. Agora presta atenção. Quando você confia, você avança. Agora, deixa eu te ensinar uma coisa sobre a fé. Essa fé que eu estou falando que tu vai vencer a carne, eu estou falando que tu vai vencer. Já venceu por ela. Não é a fé positivista. Poder do pensamento. Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Eu estou sentindo más energias. Eu tenho que pensar positivo. Pelo amor de Deus, sai desse lugar. Sai desse lugar. Mas eu tenho que pensar positivo e tal. Sai desse lugar. Isso chama-se positivismo. É diabólico. É pesado, né? Mas sai desse lugar. Então, pastor, o que é fé? Fé é tu acreditar no que Deus falou. Essa é a fé que Jesus fala. Fé é tu acreditar que tudo que Jesus falou é verdade. Quantas vezes eu tenho que perdoar? 70 vezes 7. Não, isso é absurdo. Não, é verdade. Por que tu acredita? Pela fé. E se alguém te dá um tapa numa face, oferece a outra. Não, isso é um absurdo, mas pela fé eu vou fazer. Para mim é absurdo mesmo, mas pela fé eu vou fazer. Você está entendendo? A fé no que está escrito. Vai entendendo o que o Senhor está falando aí. Romanos 7, 5, 6. 7, 5, 6. Quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nosso corpo, de forma que dávamos fruto para morte. Tá. Você percebeu que é passado? Quando éramos controlados pela carne. Presta atenção. Tu acredita nisso? A Bíblia está dizendo. Tu acredita que tu era e que tu não é mais? Tu consegue acreditar que tu era e que tu não é mais? Tu tem que acreditar. A única forma é se tu falar assim, Senhor, eu me jogo desse monte e creio que tu vai me segurar, então eu creio. Fé. A fé é, eu creio e ponto. Isso é fé. Fé no que diz a Sagrada Escritura. Deixa eu te ensinar uma coisa. Sabe por que a gente não entende muitas vezes a Bíblia? Porque a gente não entende que existe o plano legal e o plano experimental. Eu ensino isso naquela série de bênçãos e maldições. No plano legal, Jesus te deu salvação, não te deu? Por que tu não é salvo ainda? Porque Jesus já fez, Ele já te deu, está aqui, vem. Ele já te habilitou. E agora? Agora tu tem que exercitar a salvação que Ele te deu. Crendo. Tu tem que puxar aquilo para a experiência. Filipenses 2,12 diz: traga à existência aquilo que não existe. Presta atenção, no plano legal Deus fez. O Lucas, tua carne está morta. Mas ele não tem atitude carnal. O que ele tem que fazer? Puxa. Isso eu posso falar, toma posse da vitória. Amém? Amém? Toma posse da vitória. Que vitória? Sobre a carne. Não é um carro novo, é sobre a carne. É tu ter vitória mesmo com um Uno que estraga o limpador de para-brisa na chuva, né, Éder? Vitória sobre a carne. O meu Uno está assim, mas eu estou alegre, porque Deus está provando. Deus está me aprovando. Minha carne está descendo. Toma posse. Está dizendo aqui, acredita. Quando Deus chega para Josué, Ele fala assim, Josué, eu te dei a terra. Fala ou não fala? Fala, eu te dei a terra. Beleza. Só que depois Deus fala assim, mas a terra tem gigante. Vai lá e mata eles. Tá, mas peraí, tu não me deu a terra? No plano legal, Josué tem autoridade para pisar lá e tirar os gigantes, ele não vai morrer. Sabe por que tem gente que morre? Porque trava lutas que não são suas.
porque no plano legal ele não estava habilitado. Uma vez o pastor José foi para a Coreia do Norte, ele levou um homem junto com ele, e Deus, na conexão, mostrou para ele que aquele homem não podia entrar na Coreia do Norte com ele, porque ele ia morrer. Tinha pago tudo. Sabe o que o pastor José fez? Deixou o homem no hotel e foi sozinho. E quase que ele morreu. Se aquele homem tivesse ido com ele, sem a legalidade espiritual, ele tinha morrido fuzilado. Nós temos que entender, irmãos, temos que entender que no plano legal, Deus já deu, mas eu tenho que trazer existência para o plano experimental. Está aqui. Agora, veja bem, João capítulo 1, 1 João capítulo 1, versículo 9 diz assim, ó: Deus já não te deu salvação? A Bíblia não diz que se tu crê, tu é salvo? Diz ou não diz? Mas por que está dizendo que tu tem que confessar teu pecado? Está aí, ó. Tá, mas tu não está salvo. Então por que tu tem que confessar o pecado? Porque no plano legal, Deus já te habilitou, o céu está aberto. Tá, mas como é que eu vou? Confessa teu pecado, que Ele vai te perdoar e purificar da injustiça. E larga. Pronto. No plano legal, Deus falou, tu pode. E agora? Puxa a existência. Traga a salvação para dentro do teu coração. Porque Ele primeiro vai te salvar da tua própria carne. Não acredita em gente que fala coisa bonita em cima do púlpito, mas embaixo é um miserável. Eu não ouço pregador que eu não conheço a vida. Porque ele te transfere o que ele é. Se ele é mentiroso, ele vai te ensinar a ser mentiroso. Ele não vai te ensinar o que ele está pregando. Cuidado com quem tu ouve. Agora presta atenção. No plano legal, Deus habilitou. Agora tu tem que entrar em ação. Para tu vencer a carne, tu não pode andar na justiça própria. Tu tem que andar na fé. Na fé no quê? Aqui, ó. Está escrito, eu vivo. Jeremias capítulo 17, versículo 5, fala: maldito é o homem que confia na humanidade mortal do homem. Mas bem-aventurado o homem que confia no Senhor. Pastor, como que eu ando em fé? Como que eu ando, não na minha justiça própria, mas como que eu avanço na fé? Tu avança na fé quando tu tens uma base bíblica para avançar. Todo o conselho que eu dou para ti, para todos vocês aqui dentro, eu tenho um versículo que me respalda. Eu não ouso abrir a minha boca se eu não souber um texto que vai respaldar o conselho que eu estou dando. Eu não ouso. Sabe por quê? Porque eu não ando pela minha força. O Marco é muito fraco, gente. Eu não aguento lixar uma unha, amém? Amém? Minha esposa vai lixar minha unha, eu não aguento. Eu sou muito fraco. Mas Ele é poderoso. Sou mesmo, gente, sou mesmo. Eu botei minha mão para ela fazer uma unha de gel, às vezes me desesperei, falei, para com esse negócio e acha outra pessoa, que ela queria gravar uns vídeos. Sou terrível, sou terrível. Mas quem está em mim é forte, irmãos. Ninguém consegue parar. A gente senta com um pastor grande, com um pastor pequeno, com gente de tudo quanto é lado, com um príncipe, com filho de presidente, com filho disso, daquilo, daquele outro. Estou nem aí. Ninguém derruba isso aqui, ó. Nem os leões pararam a igreja do Senhor. Fé. Fé, Luiz. Ah, mas a casa de oração, não importa o que vão falar da casa de oração. Ele disse que nos últimos dias a tenda vai ser levantada, não falou? Levanta. 24 horas, levanta. Ah, mas pastor, como é que vai ter gente de noite? Vai ter, ele falou. Rogue ao Senhor da Seara para que mande mais ceifeiros. Ele vai mandar. Acabou. Fé. Eu me movo, tá, mas a casa está cheia? Não, mas a Bíblia diz que vai, diz. Então eu vou me mover. Vamos para a casa de oração, vamos para a casa de oração, vamos para a casa de oração. Daqui a pouco ela vai estar cheia. Por quê? Porque no plano legal Ele já liberou. Por que eu prego tanto sobre criança? Porque a Bíblia diz que nos últimos dias o coração dos pais se converterão aos filhos e dos filhos aos pais. Vocês acham que eu estou botando a mão no fogo por nada, irmãos? Eu sei o que eu estou fazendo. Está dito aqui, ó. O Senhor falou, cuide dos filhos, eu vou cuidar. Sabe por que eu larguei o açúcar, o trigo, que eu não como mais? Porque a Bíblia diz que nos últimos dias, o espírito de João Batista ou de Elias estaria sobre a igreja que vai trazer Jesus de volta. Se você vê a alimentação de João Batista, ele comia seleto,
Ele não comia das iguarias que tinha em Israel, ele comia uma alimentação seleta para ter força para viver no deserto. Porque homens de Deus não vão viver em mansões, homens de Deus vivem no deserto, mas eles não vivem triste. As pessoas vão ter com eles lá no deserto para ter vida, porque eles têm a palavra de vida eterna. Eles têm. Não estou nem aí para esse mundo, irmãos. Desde que eu não preciso usar um fusquinha, tá tudo certo. Mas se eu precisar, eu chamo o Júnior, ele dirige. O Júnior adora um fusquinha, o Júnior adora um carro velho. Deus o livre. Irmãos, se a Bíblia diz, pastor, como é que eu deixo de ser justiceiro? Faz o que a Bíblia te manda. Quando você for decidir algo, eu quero ficar brabo com minha esposa. A Bíblia não diz para perdoar. Eu não quero passar tempo com meu filho. A Bíblia não diz que tu tem que transferir o coração para ele. E agora? Fé. Tu quer ir para o céu, tu quer vencer tua carne? Fé. Acredita? Ele faz. Irmãos, eu tinha uma doença no intestino. Eu paguei os melhores médicos de Blumenau, os melhores exames. Ninguém conseguiu trazer cura. Um dia eu lendo um livro do Kent Reagan, chamado A Palavra que Cura, acho que é isso, livrinho pequeno, eu comecei a ler e ele falou de Provérbios 4:22, e eu fui lá ler, e diz, a palavra é saúde para os ossos e vida para o corpo, e pronto, acabou, eu vou ser curado. Sabe o que eu fiz, irmãos? Eu orava por cura, e adivinha o que aconteceu? Eu não fui curado. Eu pensei, meu Deus, mas não é possível, eu já jejuei, eu já orei, não dá, não funciona. E eu acordava e orava, e eu botava a mão no meu intestino, eu falei, Senhor, é hoje, eu vou ser curado. Aí eu acordava, doendo a mesma coisa, encostava aqui, doía, terrível. Chegou um momento, mas eu não parei. Sabe o que eu fiz? Eu peguei essa palavra, eu comecei a comer, essa Bíblia aqui, essa marrom aqui, comi. Chegou um tempo, irmãos, que eu não sei quando, mas essa palavra começou a mudar meu coração. Eu comecei a transformar. Um dia eu acordei e eu estava curado. Amém? Como? Vida para os teus ossos. A minha sogra tinha uns problemas de articulação, eu creio que ela não tem mais. Vida. Ela está meditando todo dia. Vida para os ossos. Pastor José estava com um problema lá, uma psoríase aguda, sabe o que ele fez? Parou tudo, sabe o que ele fez? Vida. Foi para a palavra. 85 anos, uma fonte inesgotável. Irmãos, se a Bíblia diz, a Bíblia diz. Quer vencer a carne? Acredita. Às vezes você chega para mim e fala, ai pastor, não tem jeito para mim. Todo mundo acha que já passou por isso aqui, ou senão a grande maioria, não tem jeito, eu não tenho jeito. Eu falo, mas eu te vejo como filho, porque a Bíblia diz que tu é filho. Então levanta-te e anda como filho. Mas eu não suporto essa prega Weder. Eu não suporto, suporta. E foi diretor ainda. É pior ainda o chumbo lá dentro. Suporta, é filho. Suporta, irmãos, nós suportamos. Se a Bíblia diz, a Bíblia diz. Eu vejo vocês como filho. Eu não vejo vocês como acabado, destruído, condenado. Vocês são filhos de verdade. Está aqui, está escrito. Eu acredito. Agora, vamos lá, vamos andar mais um pouquinho. Colossenses 3:3. Pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida em Cristo. Amém? Amém? Tá. Agora no 5. Vai para o 5. Olha o que diz no 5. Sendo assim, fazei morrer tudo. Pô, espera aí, cara. O cara acabou de falar 2 versículos atrás que eu estou morto. Como é que ele está dizendo agora para eu fazer morrer? Não, espera aí. Como assim eu fazer morrer? Ele não falou que eu estava morto? Há 2 versos atrás. Tu está morto?
no plano espiritual, no plano legal, no plano profético. Está morto, está feito. Está feito, Luiz, tu já está salvo. E agora? Faça morrer tudo que está em ti, que é de natureza terrena. Creia e caminhe. Toma posse, traga existência. Eu creio que eu vou dobrar meu joelho, eu vou falar, Senhor, eu não consigo, mas eu quero. Eu sempre digo, quem quer crescer na igreja, quem quer ser pregador, diretor, presidente, missionário, não precisa ter condição, precisa querer. Se tu quer cumprir o chamado de Deus na tua vida, tu vai cumprir. Por quê? Porque quem faz é Ele. Tu já está morto, vai, acredita. Tua carne já está inoperante. Tua justiça própria, já caiu. Ela não tem mais espaço aí dentro, já acabou. A ira que eu tinha já foi embora, porque eu creio no que Ele fez. Eu creio na palavra. Muitos irmãos reconhecem a cruz de Cristo. Presta atenção nisso que eu vou te falar. Jesus Cristo me deu uma cruz, eu reconheço. Só que não recebem. Deixa a cruz penetrar o teu coração. Deixa ela mudar a tua rotina. Deixa ela definir o teu tempo de devocional. Pastor, mas eu sou muito grosso com a minha mulher. Não tente parar de ser grosso. Aumenta o teu tempo com Jesus. Aumenta. Que aí você vai ver um homem que vai mostrar quem você é. E ele vai te dar força para você ser bom. Você está entendendo? Creia que Ele pode fazer. Primeiro. Então, primeira coisa, creia. Amém? Creia no que está escrito. Pastor, no que eu tenho que crer? É simples, irmão. Leia a Bíblia. Pega a Bíblia e crê. Creia. Só creia. E agora? Agora eu vou andar segundo o que ela fala. Provérbios 23, 7 diz: assim como a tua mente pensa, tu é. Primeiro tu pega a Bíblia para saber o que tu é. Amém? E depois, fale até vir à existência. Deus deu um livro para João comer. Ele falou: come esse livro, João. Ele comeu. Desceu no ventre e amargou. Aí João falou: Deus amargou no ventre. Como é que eu faço agora? Profetiza até que aconteça. Essa é a dinâmica. Creia e fale até que aconteça. Agora, se tu não crê na coisa certa, tu nunca vai no caminho certo, porque primeiro tu crê, tu acredita, e depois tu vai. Conquista esse lugar no Senhor. Ele te deu poder para isso. Não, pastor, Ele não deu. Deu. Ele deu. Se Ele não tivesse dado, a gente não estaria aqui essa noite, amém? Abraão creu e andou. Tu vai ter um filho, Abraão? Deus, eu estou com 99 anos, eu nem tenho mais relação com a minha mulher. Não, tu vai ter. Vai. Vou dar um jeito nesse negócio aí. Fez Isaac. Chega Davi, cadê o gigante? Pegou uma pedrinha, matou o próprio orgulho. Eu vou jogar uma pedra e vou matar o gigante. Matou. Por quê? Porque quem jogou a pedra foi Davi, mas a força foi de Deus. Porque ele acreditava que Deus era poderoso. Então o primeiro de tudo é crer. O problema é que tem muitas pessoas que não acreditam. Elas não acreditam e não confiam. Mas a fé é capaz de atrair o poder de Deus para a terra. Amém? A fé é capaz de atrair o poder de Deus para a tua empresa. Amém? Pastor, como que eu faço? Eu vou pedir para os ministros, na próxima reunião eu vou falar sobre isso. Eu quero que ministre aqui nas ofertas, todo mundo que seja chamado para oferta, pega aqueles princípios financeiros que a gente ministrou e cada culto ministra um. Amém? Vamos capacitar a igreja de verdades. Capacitar. Por quê? Como é que funciona? Pega isso aqui, e aplica na tua vida, tu vai prosperar. Tem como não? O que ela fala, Deus paga a conta. Amém? Agora, já estou terminando, irmãos. Você crê e você exercita a salvação. A Bíblia diz assim, exercitem a vossa salvação. O que é isso, irmãos? É acreditar que tu recebeu poder. Agora vai. Irmãos, ninguém sabe o que é milagre enquanto não vai.
Nós fomos para o Goiás lá, 5 dentro do carro, o carro deu um problema no alternador, desligou numa BR às 3 horas da manhã, e aonde na frente do que o carro para? Uma autoelétrica. Não, 305 mil quilômetros está a CRV. Ela estraga o alternador de fábrica bem na frente da autoelétrica. Quem não arrisca não prova do sobrenatural. Amém? Então vem para a igreja. Eu não sou digno de limpeza, de comunicação, de oração. Vem! Só vem e acredita que tu não é mesmo. Não estou dizendo que tu é, tu não é. Mas Ele é. E se tu vir em nome do Senhor dos Exércitos, tu vai vencer a guerra. Amém? Mas vem para a guerra que Ele está te chamando. Acredita. Enfraquece a carne aí. Agora, toda vez, por exemplo, Deus não disse que nos últimos dias tem que levantar a tenda de Davi, que é a oração 24 horas? Falou ou não falou? Está lá, Atos 15. Falou. Tá. Tu tem um turno? Tu tens um turno teu? Tu tens um turno só teu, que tu é o líder e tu vai trazer mais, tu vai se comprometer em trazer mais 1 ou 2 pessoas, ou vai fechar aí com o irmão da igreja, do GU, alguma coisa? Tu tens? Não, então tu não acredita. Não nessa palavra, talvez tu acredite em outra. Você está entendendo? Se o Senhor falou que é possível e que vai acontecer, vai acontecer. Agora deixa eu te explicar um princípio muito importante. Eu já estou terminando. A fé, ela faz em uma coisa absurda dessa. Que nem um dia eu cheguei para o Nicolas e falei: Nicolas, vem ser diretor da igreja comigo. Ele quase infartou, irmãos. Todo confuso e tal, mas ele creu. E veio, não veio? Hoje é empresário. E está melhor que eu, irmãos. Aleluia! Está melhor que eu. Está melhor de verdade. Ele está ficando melhor que eu. Por quê? Porque ele acreditou. Ele deixou ser açoitado, ser humilhado. Eu pegava pesado nas reuniões com o Nicolas, irmãos. Vocês não têm noção. Só quem começou sabe. Para arrancar dele aquela crise que ele tinha. Está aí, ó. Forte, forjado. Pronto para a guerra. O Nicolas era obtuso, confuso. Hoje ele é reto, objetivo. Mas ele acreditou. Ele acreditou que tinha uma cadeira na mesa para sentar. Ele acreditou. Você só tem que acreditar. Você só precisa acreditar no que a palavra fala. Agora, se o Nicolas negasse: não, eu não quero. Não aceito essas coisas que tu está falando. Eis que estou à porta e bato. Eu te chamei para ir e nutrir uma igreja que vai em todos os tribos, povos, línguas e nação. Eu estou à porta. Aí tu fala: não, eu quero cuidar da minha vida. Não endureça o vosso coração, como fizeram os homens que estavam no deserto. Toda vez que a verdade bater na tua porta e tu negar ela, tu endurece um pouquinho o teu coração. Daqui a pouco ela vem de novo, porque Deus é cíclico. Aí tu endurece de novo. Não aceito isso. Pá, pá, pá. É assim que acontecem as quedas. Nunca uma pessoa vai sair da igreja ou deixar de andar comigo, ou contigo, se você, do nada, ela vai endurecendo. Vai. Daqui a pouco, pá. Por quê? Porque toda vez que a verdade bater a tua porta e tu não responder positivo para ela, tu diminui a tua fé no sobrenatural. Presta atenção nisso. E tu vai cada vez descendo mais em confusão. E tu vai cada vez ficando mais perdido na própria verdade. Tu tem ela na mão, mas tu não entende ela. Por isso que não importa quanto tu sabe da Bíblia. Tu pode saber essa Bíblia aqui de capa a capa, mas quanto de resposta tu deu durante os anos para ela? Isso vai fortalecer tua fé. E quanto mais tu crê, mais salvo tu tá. Quanto menos tu crê, menos salvo tu tá. Quando você crê, você entra. Se você der uma resposta positiva, tu avança. Gálatas 5,16. Gálatas 5,16 diz assim: vivei pelo Espírito, e de forma alguma satisfarei as vontades da carne.
Presta atenção. Vivei pelo Espírito. Ele falou antes de viver não satisfazer? Não, ele falou primeiro vivei pelo Espírito. Quando tu acordar de manhã, mira o teu olho nele. Mira teu olho na palavra. Por isso que a primeira coisa que eu faço quando eu acordo é devocional, meia hora, pelo menos. Mira na palavra. Mira. E depois? Não vai satisfazer tua carne, não se preocupa. Porque um pouco antes tu vai lembrar da força dele e tu vai sair. Você está entendendo? Aumenta o nível. Olha para ele o tempo todo. Tá, pastor, e se eu parar um dia, tu cai? Uma vez o Deolino estava comigo ali e falou: ah, pastor, que honra estar aqui contigo e tal. Mas eu estou numa luta. Eu falei: eu também estou. Deolino, se eu sair daqui de dentro dessa casa de oração agora, em vez de eu ficar orando, eu ir fazer outra coisa, eu caio. O que me guarda não é a minha força, o que me guarda é o lugar de oração. O que me guarda é a força da fonte que está me dando água para beber todo dia. Vocês estão entendendo, irmãos? No reino de Deus não tem maior ou menor. No reino de Deus não tem Deolindo e pastor Marco. Não tem Cris e pastor Marco, isso não existe. No reino de Deus tem aqueles que estão no Espírito, bebendo, e aqueles que não estão. Agora, qual que é a diferença? Nenhuma, os dois são pecador miserável. Só que um está sendo forjado e o outro está sendo enfraquecido. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Vigiai e orai. Não importa quão grande tu é. Isso não existe. Qualquer momento tu pode cair. Irmãos, por que Jesus nunca pecou? Vocês sabem? Porque o espírito da profecia estava com ele. A única forma de tu não pecar é o espírito da profecia estar contigo. Sabe quando eu falo para dizimar? Sabe quando eu falo para ser generoso? Que eu falo, não venha no culto sem trazer R$5, pelo amor de Deus. Não é possível que a gente não tenha R$5 para ofertar. E se não tiver, vamos orar para sair desse lugar. Sabe por que eu falo isso? Porque cada vez que a gente ativa a generosidade e a honra, a glória dele, a gente fica suscetível. Você está entendendo? A gente fica suscetível à glória. Irmãos, eu sou um pastor que eu não ganho salário dessa igreja. Eu me entreguei. Só que sabe qual que é o mais bonito? Porque eu não ganho dinheiro. Só que a Camila trabalha de graça, o Jonathan trabalha de graça, o Lucas trabalha de graça. Está todo mundo trabalhando de graça. Vale a pena. Vale a pena depender do Senhor. Você está entendendo? Olha para o Espírito. Permita que Ele te coloque num lugar aonde você vai andar e vencer a carne. Só para terminar, para selar esse entendimento. 2 Coríntios 10:3 diz assim, ó. 2 Coríntios 10:3. Fui em primeira aqui. Porquanto, não, essa tradução está ruim. Tira King James, viu? Cara, King James está horrível. Acredita que a King James não está dizendo que Deus fez uma mulher, Deus fez um ser humano. Tem que tirar essa Bíblia daí. Andando na carne, porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Ó, andando na carne, estamos na carne, amém? Está todo mundo na carne. Mas nós não militamos segundo a carne. Agora abre comigo Romanos 8:4. Romanos 8:4. Diz assim, ó. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Pronto. O Espírito Santo está dentro de ti. Tu consegue crer? Deixa eu te fazer uma pergunta essa noite. Tu consegue ouvir? O Espírito Santo está dentro de ti. Não, pastor, eu vou voltar a beber, eu vou voltar a fumar, eu vou voltar a me drogar, eu vou voltar a me prostituir, eu vou voltar nos meus vícios, eu vou voltar nas minhas... O Espírito Santo está dentro de ti. Tu está sabendo agora. O que tu vai fazer com isso? Ele está dentro de ti. Uau. É só basta tu crer. Tu pode vencer a carne. Tu não deve mais nada para a carne. A cruz de Cristo
E o poder do Espírito é um punhal que mata a tua carne e faz ela se tornar inoperante. Ela está aí. Ela só vai ser destruída no dia do arrebatamento ou da ressurreição. Mas ela está aí. O Senhor já fez tudo. O Senhor já fez tudo. Acabou. Tu só precisa crer. No plano legal, tu é vencedor. Tu só precisa crer até que, João 8,32, permaneça na verdade até que ela venha. O Espírito Santo está aí dentro. Pastor, então, se a fé não tem como eu fazer por minha força, não adianta tu simplesmente ter as 100 leis do crescimento. Tu tem que ter o espírito do crescimento. Amém? Amém? Você está entendendo isso? Sai do legalismo, sai do mérito. Sai do mérito. Entra na fé. Entra na confiança nele. Entra na confiança. Dele são todas as nossas fontes. Então, pastor, o que eu tenho que fazer? Aumenta a tua fé. Tá, mas como que eu aumento a fé? Daí é na outra aula, amém? Aí na outra aula. A outra aula a gente vai falar como aumentar a fé, mas só creia. O Espírito está aí. Só tem que parar Irmãos, quando eu estava em Israel, aonde eu parava, teve um momento que eu parei, a gente estava atravessando de Cafarnaum a Galileia de barco. Eu parei no barco e todo lugar que eu parava e fechava o olho por 1 minuto, eu estava ouvindo o Espírito Santo falar comigo. Tem muitas pregações que vocês ouvem eu pregar, que ele falava em 5 minutos que eu parava e ficava olhando para o nada. Quando eu subi no barco, eu estava olhando para o mar da Galileia, eu pensei, cara, esse mar foi o que Jesus atravessou naquele dia que deu a tempestade. Eu parei, fiquei quieto. Aí o Senhor falou assim ao meu coração: tu veio aqui por causa de mim. Eu vou subir nesse barco por causa de ti. Uau! Irmãos, eu comecei a chorar descontroladamente. Eu nunca tinha visto meu pastor chorar, até então. Nunca tinha visto. Quando eu olhei para trás, irmãos, o pessoal estava rolando, babando de tanto chorar. Porque não era só comigo, era com todo mundo. Que nem Jesus veio no domingo aqui. Só que foi muito forte. O Rick, que está lá na serva, eu lembro que ele babava. Quem conhece o Rick sabe que ele é extrovertidão. Ele fazia assim, ele está aqui. Desse jeito. E o Senhor, eu fecho o olho, irmãos, eu lembro dele com manto branco reluzente, ele andando no nosso meio. Aí tu fala, pastor, qual que é a força que tu faz para vencer? Eu não faço nada, eu só creio que ele faz. Eu creio que ele sobe. Eu creio que quando todo mundo diz que não, ele diz que sim. Eu creio que ele paga a conta. Se a gente se posicionar, ele paga. Se a gente for amar as crianças como a gente quer amar, ele vai fazer a gente ir. Porque ele disse. Se ele mandar jogar a rede, joga. Se ele mandar guardar a rede, guarda. Se ele mandar fazer jejum, faz. É ele, é sobre ele. Se ele mandar se submeter, submete. Se ele mandar perdoar, perdoa. Deixa a fé crescer no teu coração. Mas é muito difícil, não é, irmãos? Eu saí do filme do Sound of Freedom, do Som da Liberdade. Estava com vontade de matar todo mundo. Porque a gente sai com a justiça própria lá em cima, né? Se tiver uma metralhadora, a gente sai metralhando todo mundo. Aí eu fui para casa, segunda noite, dormi. De manhã, terça, eu acordei e pensei, Senhor, o que eu medito? O Senhor falou, vai para Mateus 5, 6 e 7, tu precisa de amor. Aí eu chego lá naquela parte. Ame os vossos inimigos, bendiga o que vos maldizem, ore por aqueles que vos perseguem. Porque se tu não fizer isso, tu não é filho do Pai. Eu falei, oh Jesus. Vocês estão entendendo? Como que eu vou amar um estuprador, irmãos? Eu não sei. Eu não sei. Estuprador de criança ainda, eu não sei. Eu não consigo. Mas Ele é poderoso para aperfeiçoar em mim o amor. Então eu estou dobrando o meu joelho nesses dias e falando, me ajuda, Jesus. Porque se eu pudesse, eu matava. Eu sei que eu matava. Mas eu estou pedindo, me ajuda. Vocês estão entendendo? É fé.
Acredita. Essa igreja aqui, quantas vezes eu acordei e pensei, não vai dar certo, tudo vai acabar. E não acaba, irmãos. Aí daqui a pouco dá uma doida, sai um, sai outro, daí eu olho para a Camila, e agora como é que vamos pagar o aluguel? Daí vem dinheiro de onde a gente nem sabe. Ele paga. Não é a minha força, eu não carrego essa igreja nas costas. Eu não carrego, irmãos. Ninguém precisa ter pena de mim, eu não carrego. Quem carrega é Ele. Eu estou aqui só fluindo. Amém? E você também. Então chegou o tempo de a gente acreditar no que está escrito. E se Ele fala que tu está morto, tu está morto. E agora? Faça morrer o que está em ti. Está morto, mas faça morrer. Para de ser tão ruim. Ele te deu poder para isso, amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. Quero orar contigo.